Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim. Comércio e distribuição de medicamentos veterinários. Aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mais Desporto. Esta semana o nosso convidado é Walter Guedes. Ele é nosso comentador habitual sobre o futebol distrital da Associação de Futebol de Santarém e também é treinador de futebol do juvenis da equipa do Futecart de Almeirim. Walter, seja bem-vindo. Primeiro que tudo, comece já por aí sobre esta situação do campeonato distrital. A tua opinião em relação àquilo que foi tomado pela Federação e também pela Associação de Futebol de Santarém, e qual seria a melhor solução, na tua opinião, para resolver esta situação? Boa tarde, Filipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, obrigado pelo convite. Estamos perante uma situação de exceção, nunca antes vivida e nem sentida por ninguém, felizmente, e que esperamos que não volte a acontecer. As coisas nunca mais irão ficar iguais. Nós sabemos que qualquer decisão que fosse tomada, a nível do futebol ou quer a outro nível, terá sempre um sentido justo, mais justo e outro menos justo. Haverá sempre quem não sinta justiça nessas decisões. No que diz respeito ao futebol, eu penso que as decisões tomadas, quer pela Federação, quer pelas associações, foram devidamente ponderadas e todos os cenários foram colocados em discussão. Pelo que eu acredito que, efetivamente, o que foi decidido era o possível, indo de encontro às expectativas de alguns e fora das expectativas de outros, naturalmente. Alguns sentem-se mais favorecidos, outros, entretanto, sentiram-se de alguma forma desfavorecidos. Filipe, naturalmente, quanto aos campeonatos profissionais, eu acho que não há dúvidas que pelo menos é esta a minha opinião, que devem ser disputados até ao fim, independentemente das datas, encontrando um espaço para que a próxima época também comece dentro das datas que são definidas, mas devem ser disputados até ao fim. Relativamente aos campeonatos não profissionais, onde se engloba a Associação de Futebol de Santarém e os campeonatos distritais, penso que não faz sentido voltar à competição, e até a nível de Campeonato de Portugal, não sei até que ponto é que fará sentido. Esta é a minha opinião. Acho que nós conhecemos bem os campos e as condições que existem por aí fora. Sabemos que as coisas não vão ser normais nos próximos meses, pelo menos até julho, agosto. Penso que as coisas não vão voltar à normalidade, e acredito que a maioria dos espaços a nível de campeonato nacional e campeonatos distritais não tem condições para acolher eventos desportivos, e acho que nesse sentido faz todo o sentido este interregno e este fim de competição, para que se possa apontar uma próxima época, essa sim com normalidade. Vou-te pôr agora a questão do União de Almeirim, que faz uma aposta muito forte para esta temporada, tinha praticamente a sua garantia de subida. Como é que se sente, por exemplo, falamos propriamente do clube do Concelho de Almeirim, e também na expectativa que eles estão a salvaguardar a possibilidade das alterações no Campeonato de Portugal na próxima temporada e ainda assim poderem ser repescados eles e outras equipas? Pois, Filipe, eu, dentro da minha opinião, que te comuniquei anteriormente, acho que existem aqui 3 tipos de sentimentos que podemos, se calhar, de alguma forma, agrupar. Acho que é uma decisão que é da Federação Portuguesa de Futebol e das associações, que premia o insucesso desportivo. Acho que é um pouco assim que é visto, no fundo. Claro que as circunstâncias assim o impõem, okay? Mas premia o insucesso desportivo, que contraria um bocado aquilo que é a lógica do futebol de competição, ou do desporto de competição, se nós quisermos assim nomear. Naturalmente que os clubes que estavam em condições de subida ou de vencer, ou que até tinham essas ambições, sentem-se injustiçados, como é o caso do União de Almeirim, perante estas medidas e procuram a todo momento medidas de exceção, como tu disseste bem, e que haja aqui alguma consideração por este tipo de investimentos. Existirá os clubes que em condições normais estão dentro daquilo que é os seus objetivos, por meio da tabela, não têm ambições, e esses não se manifestam.
E depois existem os clubes em condições de descida, e quando falo isto, não só da primeira distrital, mas também do Campeonato de Portugal, que naturalmente acabam por sair beneficiados desta decisão e que não se manifestam e enfim, é o que temos. É uma decisão, como eu disse há pouco, que acho que permeia um insucesso desportivo. Agora, em termos de futebol profissional, sim, deve seguir. Em termos daquilo que não é o futebol profissional, Eu meti essa questão a só decisão pelo é justa. meio. Ponho só esta questão pelo meio, e já focaste também o campeonato profissional, mas em relação ao distrital, qual era, na verdade, a tua opinião do que é que poderia melhor ser feito na questão de que se metesse em prática para se resolver? Olha, Filipe, eu acho que a minha opinião é que efetivamente o sucesso esportivo deve ser premiado. Seria um tanto ou quanto injusto para aquelas equipas que têm a ambição de chegar onde as outras estão, e falando especificamente da nossa primeira divisão distrital, sabemos que o Almeirim efetivamente tinha uma vantagem bastante considerável e que naturalmente, como nós acompanhámos, seria o vencedor do campeonato e teria a sua subida ao Campeonato de Portugal praticamente assegurada. Eu penso que isto devia de ser salvaguardado. Agora, nós emitimos a nossa opinião com base em factos concretos, mas sabemos que as associações permeiam aquilo que é as decisões consensuais entre todas, e naturalmente que enquanto nós aqui temos uma divisão que está praticamente definida a 9 jornadas no fim, ou 10, efetivamente existem outras associações onde isso não está definido, existe um ponto de diferença, existem dois, e possivelmente aí as equipas que não estão em condições de subir, mas que estão a poucos pontos, fazem força para que isso não aconteça. Então temos aqui um contrassenso e alguém tem que decidir, e eu penso que todas as decisões das associações serão sempre tomadas em sintonia e nunca haverá associações a sair fora daquilo que é uma decisão global. Agora, relativamente isso implica também que, mesmo que haja uma solução através do alargamento do Campeonato de Portugal, também não venha a agradar a todos. Naturalmente, Filipe, naturalmente. Eu não vejo os clubes que estavam em condições de descer do Campeonato Nacional a querer jogar até ao fim. Possivelmente também teriam, se jogassem até ao fim, teriam a hipótese de não descer. É uma alegação que podem ter. O que é certo é que não vimos clubes a debater isso. Aliás, muito pelo contrário, aproveita-se esta altura até para debater situações de fair play financeiros, etc., que eu acho que deviam de ser debatidas noutras alturas. Verdadeiramente interessante que seria perceber que existem clubes que não têm condições para andar no Campeonato de Portugal e lá andam, ok? E enquanto existem outros que labutam muito para lá chegar e têm condições e estabilidade para dar aos seus jogadores e não conseguem. Mas como eu disse, a injustiça estará sempre presente. Premiar, neste caso, na minha opinião, premiar quem vence é positivo. Isto implicaria uma alteração abrupta nos campeonatos. Não sei de que forma é que isto seria consensual, mas penso que subir, quem merecesse subir, e o mais fácil seria não descer ninguém. Vejamos então agora ao distrital, vamos para uma parte mais pessoal e a tua equipa. Qual foi a decisão melhor tomada e se estás de acordo com aquilo que foi tomado nas camadas jovens? Olha, Filipe, também nas camadas jovens, tal como eu disse, acho que deve acompanhar um pouco o futebol não profissional. Não existe condições, existem muitos campos onde as condições não se conseguem salvaguardar. Nós sabemos, por esses campos fora, os balneários que existem, o espaço que existe para os miúdos se equiparem, e efetivamente esta pandemia não irá passar, definitivamente não sabemos durante quanto tempo, mas nos próximos 2-3 meses não irá passar seguramente. O clube ao qual estou ligado presentemente, o Futecart, continua ativo, com treinos 2 a 3 vezes por semana, através da videoconferência. Tenho-te a dizer que a receptividade dos atletas tem sido bastante positiva, tem sido fantástica. Nós conseguimos ter uma percentagem de presenças aos treinos em videoconferência igual ou até superior àquilo que é o normal presença nos treinos. O intuito é manter os atletas ativos, o clube mantê-lo vivo também, evoluir e preparar o futuro do clube e das equipas. Falando especificamente daquilo que foi a minha experiência esta época,
Estive como responsável pelo Futebol 11 no Futecart e também na liderança dos juvenis, como tu disseste bem. Foi uma experiência demasiadamente enriquecedora. Eu que já fui treinador vencedor, podemos falar assim, já fui perdedor, já treinei vários escalões, inclusive nas duas divisões distritais. Já fui o treinador ideal para projetos e passado um mês já não era o treinador ideal para projetos. E devo-te dizer que esta experiência que tive este ano, partindo de um ano zero com uma equipa, em que praticamente não havia jogadores, construiu-se uma equipa com jogadores de primeiro ano e até atletas iniciados e criámos um grupo fantástico e uma evolução enorme e uma prestação digna de um clube de formação de homens, no fundo, que é isso que o Futecart é. Diz uma coisa, só para terminarmos o nosso programa, não podia deixar de pedir também para deixares uma mensagem aos almeirinenses sobre esta pandemia que estamos a passar e qual é a tua opinião também sobre aquilo que o nosso próprio país está a viver neste momento. Olha, Filipe, acho que nós estamos a viver uma indecisão constante, mas temos que nos lembrar que existem sítios, efetivamente, onde essa inconstância não é tão linear e que tem provocado dissabores muito grandes, como nós podemos ter observado. Existem países com picos enormes de mortes. É certo que o tempo de pandemia desses países acaba por ser mais curto, mas em termos de curvas, aquilo que é menos prejudicial para nós, cidadãos, efetivamente é aquela curva que nós estamos a vivenciar. Custa-nos muito, há pessoas que efetivamente não estão em casa, sofrem com o isolamento social, porque no fundo é isto que se passa. Existem outras que pela sua atividade profissional, como eu, diariamente estão expostas ao contacto com o vírus. Esperemos que isto tudo passe brevemente e que efetivamente estejamos, eu e tu, dentro em breve, quem sabe, a comentar um jogo no campo de futebol aqui perto. Então, e vamos à tua mensagem aos almeirinenses. A minha mensagem é muito clara, Filipe. Todos os almeirinenses e todos os seguidores do Jornal Almeirinense que sejam responsáveis, que protejam os vossos e protejam-se a si mesmo, que fiquem em casa sempre possível. Certamente que este momento vai passar. Nós sabemos efetivamente que nada vai ficar como antes, vai haver perdas, não é? Como nós costumamos dizer em todas as batalhas, isto é uma batalha, vai haver perdas, mas temos que confiar naqueles que lideram o país, naqueles que combatem esta pandemia na frente de batalha, que são os verdadeiros heróis, que são as pessoas ligadas à saúde, e temos que fazer a nossa parte, que é ficar em casa, salvaguardar-nos e cumprir aquilo que são os alertas e as indicações das entidades máximas. E deixar um abraço e dizer que, naturalmente, como eu costumo muito dizer esta frase, estamos juntos como sempre. Muito bem, Walter, obrigado pela tua participação no Mais Desporto. Com certeza vamos nos encontrar juntos nas transmissões da TV Almeirinense em breve, espero eu. Portanto, para a semana voltamos com mais uma edição do Mais Desporto. Contamos consigo. Dilovet, veterinária farmacêutica em Almeirim, comércio e distribuição de medicamentos veterinários, aberto aos sábados à tarde. Dilovet, tudo para o seu animal de estimação.